A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda ao quarto dia do nosso devocional, Mulheres Forjadas por Deus. Você que se dispôs, se disponibilizou a estar dentro desse devocional, passando pela forja de Jeová para a sua vida, pode ter certeza que no final, ao final desses 40 dias, você não será mais a mesma mulher. Se você está nessa jornada de coração aberto, abrindo a sua alma para que Deus entre e tire todas as raízes que se encontram apodrecidas aí dentro de você, pode ter certeza, ao final dessa jornada você se tornará outra mulher. E é isso que nós estamos buscando aqui, né? Não passar pela forja somente por passar, mas passar pela forja querendo ser transformada por ela. Hoje nós estamos no quarto devocional que tem por título A Importância do Perdão. Eu vou estar olhando mais para cá, mas vocês podem acompanhar aí. Vocês que não seguem o canal, sigam o canal, já começa a seguir o canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo com propósito e a área devocional, a área onde nós falamos do espírito, também faz parte. Porque imagine uma mulher cheia de técnicas, ferramentas para você gerir a sua empresa. Imagine aí uma mulher dotada, cheia de técnicas disso, gestão para gerir a sua empresa, ok. Mas se essa mulher estiver com seu espiritual debilitado, ela não vai conseguir chegar nos lugares altos que Deus preparou para ela chegar. Então, nós que falamos aqui de empreender com propósito, é necessário sim cuidar da área espiritual. Por isso que nós abrimos esse espaço devocional de segunda a sexta, das 8 às 9, para que você venha cuidar não somente dos seus negócios, mas também do seu espírito. E cuidando do seu espírito, pode ter certeza que você vai estar cuidando dos seus negócios. Vamos lá, gente. A importância do perdão. O texto base está lá em Isaías 4:32, que diz assim: Antes sedes para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha a comparação que ele faz assim: devemos perdoar uns aos outros, como também Deus perdoou. Aí eu vejo muitas mulheres que ainda não passaram por essa área da forja e falam assim: Raquel, mas é Deus, eu não sou Deus. Deus conseguiu perdoar, eu não sou. Mas nós estamos caminhando cada dia para quê? Para nos parecermos mais ainda com Ele. E se nós queremos parecer mais ainda com Jesus, é necessário se disponibilizar para passar pela forja. Por esses desafios que muitas vezes passamos por altas temperaturas para que haja verdadeiramente uma transformação. E olha só ainda o que ele fala aqui: antes sede uns para com os outros misericordiosos. Perdoar é você exercer misericórdia para com o outro. Aí você fala assim: Raquel, mas o que isso tem a ver com a minha vida financeira, a minha vida dos negócios? Todas as vezes que você não libera um perdão para outra pessoa, você não está prejudicando o outro, você está prejudicando a si mesmo. Tem muitas mulheres que ainda não se deixaram ser forjadas nessa área e se encontram com as suas vidas financeiras amarradas. Se encontra com as suas vidas financeiras travadas, porque ainda não entenderam que o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. Eu passei por duas experiências até agora, em toda a minha vida, onde a razão era minha, eu tinha tudo para cobrar, exercer o meu direito, mas sabe o que Deus falou para mim? Vá lá e peça perdão. Vá lá e peça perdão. Eu não entendi a princípio, mas Senhor, como assim pedir perdão? Eu não fiz nada.
Gente, quando o Senhor fala para pedir perdão, ele se responsabiliza. E o perdão é uma coisa tão profunda, que essas 2 vezes que eu passei por essa experiência, o teu coração fica como um coração assim de criança. Não está relacionado somente àquele fato que você passou, aquele episódio que Deus permitiu você passar. Está relacionado a outros que acontecerão. Porque o meu coração ficou tão blindado depois que eu fui lá e fiz o que Deus mandou, que aconteceram outras coisas com outras pessoas e não feriu a minha alma. E não feriu. É uma coisa tremenda, gente. É uma coisa assim profunda, é uma coisa de Deus mesmo. E aí você fala assim pra mim, Raquel, o que tem a ver isso com... Porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que me seguem aqui por conta do empreendedorismo. O que tem a ver isso com os meus negócios, com o empreender? Imagina você é uma mulher cheia de rancor, cheia de raízes de podridão, cheia de mágoas, não libera o perdão porque você ainda não entendeu que o perdão não é sobre você, e sim, não é sobre o outro, e sim sobre você, para que você esteja livre, para que você exerça misericórdia, para que você cada vez mais se pareça com Cristo. Não é sobre o outro, é sobre você. Tem muitas mulheres que não entenderam ainda e não sai daquele ciclo, porque a forja, ela vem nas nossas vidas para nos purificar e nos aperfeiçoar como instrumentos de Deus. Se você é uma pessoa que já passou por um desafio nessa área da sua vida, mas você simplesmente quis fugir dele sem ter a real transformação, com certeza você vai passar por desafios iguais ou mais aquecidos do que esse. Porque os desafios que Deus nos permite passar não é simplesmente para a gente passar. É para que haja uma transformação. Houve transformação no que eu presenciei, no que Deus me permitiu passar, houve transformação. Mas foi uma transformação profunda. Foi uma transformação tão linda que a princípio é um sentimento assim que não cabe em você, é um sentimento assim que não pertence a você. Você sente aquele incômodo no coração. Você vai pro joelho, dobra, fala com Deus, Deus dá uma resposta. Ó, vá lá e faça isso. Agora está nas suas mãos. Se você quiser se ver livre disso, faz o que Deus mandou. Agora, se você não quiser se ver livre disso, você vai ficando cada vez mais amargurada, cada vez mais entristecida. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente pensa que lá no outro, que nos feriu, e pedir perdão ainda, é um ato vergonhoso, talvez. O que vai vir na mente de muitas mulheres? Ai, que humilhação, me xingou, me bateu, me fez isso, fez aquilo, pisou, e eu ainda vou pedir perdão? É um ato de humilhação, mas não humilhação diante do homem, humilhação diante de Deus. E quando Deus vê que você se humilhou ao ponto de obedecer à voz dele, mesmo não entendendo o que você está fazendo, mesmo não entendendo os projetos dele, gente, a graça de Deus vem na sua vida de uma tal forma que você é capaz de fazer coisas que você nunca imaginou em fazer, por conta de uma liberação de um perdão. Acreditem, por conta de uma liberação de um perdão, Deus derrama graça na sua vida que você começa a fazer coisas que antes você não seria capaz de fazer. Vamos seguir aqui o estudo e eu vou complementando aqui com talvez coisas que eu já passei ou que o Senhor quer falar conosco aqui nesta manhã. Olha só, o perdão é um dos atos mais poderosos que um cristão pode oferecer. Tanto a si mesmo, porque tem pessoas que não se perdoam. Lembra de Judas? Judas traiu Jesus, as irmãs conhecem a história toda aí. Jesus perdoou ele, perdoou, mas ele mesmo não se perdoou. Quantas vezes você passa por dificuldades, quantas vezes você passa por desafios que o Senhor já liberou perdão para a sua vida, mas você fica se martirizando dia após dia e você mesmo não se perdoa. Já passou por isso? Tem muitas mulheres que passam por isso.
nada dá certo para essa pessoa. Por mais que ela ore, por mais que ela faça, nada sai do lugar, porque aquilo que o Senhor já colocou no coração dela para ela fazer, aquilo que o Senhor já pediu para ela não consegue entregar. Ela não consegue abrir mão. Que é o perdão que nós estamos falando. O perdão é um dos atos mais poderosos que um cristão pode oferecer. Mais uma vez eu falo, é fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil. Você ter coragem de ir lá e pedir perdão por uma coisa que você sabe que você estava com a razão, mas quando a gente obedece, é um sentimento que eu nem sei explicar para as irmãs como que é. Tanto a si mesmo quanto aos outros. No entanto, perdoar nem sempre é fácil. Muitas vezes a dor do que nos foi feito parece insuportável. E a ideia de liberar o perdão parece uma fraqueza. A dor do que te foi feito é insuportável. E a ideia de liberar o perdão parece uma fraqueza. Olha só, todos nós somos como, vamos dizer, esse potinho aqui, ó. Todos nós nascemos e somos como um potinho desse aqui, ó. Nascemos assim, ó, vazio. Agora imagine assim, 10 mulheres, 10, como um potinho desse aqui, 10 potinhos desse daqui. Aí aqui tem a Joana, aqui tem a Andréia, aqui tem a Maria, aqui tem a Fátima, ali tem a Bruna, enfim, 10 mulheres aqui. Cada uma dessas mulheres aqui tem uma história, porque elas nasceram, aí eu tô ilustrando aqui, mas eu nem preparei para ilustrar isso aqui para as irmãs. Tô ilustrando aqui que Deus me trouxe agora, mas agora imagine só, cada uma. Deixa eu pegar aqui um papelzinho aqui para eu mostrar aqui, ó. Pera aí. Esse papelzinho aqui. Cada uma tem uma história. Cada uma dessas mulheres. Se a gente pegar 10 mulheres, colocar dentro de uma sala e pedir para que cada uma conte sua história, do seu nascimento até agora, cada uma vai ter algo para contar. Então vamos lá. Cada mulher dessa daqui tem uma história. E quando ela cresceu, ela foi abusada. Essa mulher talvez foi espancada pela mãe. Essa mulher talvez foi abandonada no hospital. Talvez essa mulher sofreu abuso verbal e físico. Talvez essa mulher, ela teve que deixar os seus estudos para poder ajudar sua mãe nas tarefas de casa, ou às vezes até na área financeira. Talvez essa mulher aqui, ela teve que abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para viver os sonhos da família dela, da casa dela. Olha só, um potinho que é vazio começou a encher de sujeira. Tá enchendo de sujeira aqui dentro desse potinho. Cada uma dessas coisas que está aqui aparecendo nesse potinho representa a vida de cada uma de nós. Eu tenho a minha história, você também tem a sua história. E eu tenho certeza que não é uma história fácil, não é uma história de princesa desde o seu berço até agora. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque nós somos cheios de sujeirinhas dentro de nós. Ó, cheios de coisas que não foi Deus que colocou dentro de nós. Ó, lembra esse potinho? Eu dei esse potinho para vocês transparente, todo bonitinho. Agora ele tá, ó, cheio de sujeira. Assim é a nossa vida. Cada vez que a gente nós passamos por uma dificuldade, desde a nossa infância até agora, essas sujeirinhas ficaram como marcas aqui dentro de nós. Ficaram como marcas, e essas sujeirinhas que estão aqui, elas estão enraizadas em nós
E elas que nos faz ter certas atitudes que nem nós mesmos às vezes compreendemos. Se Jesus falou, deixou esse versículo, antes sedes misericordioso um para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus, ele jamais vai pedir uma coisa para a criatura dele, para a pessoa que ele criou, que somos nós, sem que nós fôssemos capazes de exercer. Ele nunca vai pedir algo para nós, que ele olhasse para nós e falasse assim, ela não é capaz, ele não é capaz. Tudo que está escrito aqui nesse livro aqui, se Deus deixou, é porque ele sabe que eu e você, nós somos capazes de fazer. Só que isso aqui que o inimigo fez foi para roubar a nossa identidade em Cristo, roubar aquilo que Cristo nos criou para ser. E a gente acaba tendo esse comportamento de não conseguir exercer a misericórdia, de não conseguir exercer o perdão. Ai, Raquel, mas vocês falam assim porque você não sabe o quanto que eu fui abusada, o quanto que eu fui que me maltrataram, o quanto que eu sofri nas casas das pessoas, o quanto que eu sofri sem a minha mãe ou talvez com a minha mãe, o quanto que eu de palavras de maldição que foram lançadas contra a minha vida. Amadas, o que a palavra de Deus nos diz? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E desde o início das nossas vidas, ele sabe o projeto que Deus tem para a vida de cada uma de nós. Ele sabe. Então, o plano dele é destruir as nossas vidas, colocando essas raízes dentro de nós. Raiz da rejeição, raiz da raiva, raiz da ira, raiz do rancor, raiz do ódio, com situações que acontecem conosco que nos permite criar essas sujeiras dentro de nós. Aí, o que acontece? Para que eu, Raquel, olhe para outra pessoa com misericórdia e exerça o perdão sobre a vida da pessoa, por mais terrível que tenha sido essa maldade que a outra pessoa fez com você, ou até com outra pessoa que não seja com você, mas que o perdão tenha que vir de você. Para que eu exerça o perdão para essa outra pessoa, eu preciso compreender isso. Eu preciso olhar para o ofensor e não para a ofensa. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar porque nós estamos fitados nossos olhos só no que te aconteceu, só para a ofensa. Esquecemos de olhar para o ofensor. Quando Deus fala assim, ó, antes sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos, Deus não está falando para você ter misericórdia com a ofensa. Deus está falando para você ter misericórdia com aquela pessoa que ofendeu, é com o ofensor. Se aquela pessoa ofendeu, ela está mais cheia de sujeira do que esse pote aqui, ó. Aquela pessoa que ofendeu. E quanto maior o nível da ofensa, mais sujeira a pessoa tem dentro de si. Mais sujeira essa pessoa está transbordando. Quanto maior o nível da ofensa, seja um estuprador, seja um abusador, quanto maior o nível da ofensa, mais sujeira essa pessoa tem dentro dela. É por isso que Deus fala, olha com o olho de misericórdia e exerce o perdão contra aquela pessoa, porque se ela fez, lá dentro dela tem raízes de rejeição. Se ela fez lá dentro dela, ela passou coisas piores do que as que ela está fazendo. Ai, Raquel, mas se ela fez, ela abusou, então ela vai abusar? Ela foi maltratada, então ela vai maltratar? Cada um dá o que tem. Gente, se a gente não olhar por essa linha de pensamento, cada um dá o que tem. Nós não conseguimos mesmo exercer misericórdia, porque não é fácil. Se eu olhar só para o problema, se eu olhar só para a causa que me aconteceu e não olhar que por trás daquele problema existe um coração ofendido, existe uma pessoa que nem entende, ela nem sabe que aquele comportamento dela está sendo por conta dessas raízes, dessas sujeiras que tem dentro dela. Quantas pessoas estão desprovidas deste tipo de conhecimento, gente? Quantas pessoas?
Eu mesma era uma pessoa. Dentro de mim tinha raízes da ira, que eu herdei dos meus familiares. Raízes da ira. E eu era uma pessoa que orava, que consagrava, que jejuava, mas era uma pessoa que vivia irada. Eu não entendia que eu estava apenas replicando o comportamento de pessoas que conviveram comigo na minha infância. Eu estava apenas replicando. E, infelizmente, nós somos essa pessoa. Nós somos como esponja. Você é a média das pessoas com quem você convive. E a gente acaba replicando aquilo que foi liberado para as nossas vidas. Quando éramos pequenos, quando éramos adolescentes. E coisas que talvez a gente nem lembre. Porque a nossa mente é como um HD de computador. As tuas ações, o teu ato, o teu comportamento vai sendo de acordo com o que está aqui dentro, com o que foi projetado aqui dentro para você. Quando a gente entende isso, a gente começa a mudar o nosso comportamento intencionalmente. Opa! Então, se essa minha ira, esse meu comportamento de ira está desencadeando em mim por conta da convivência que eu tive com pessoas da minha infância irada, então eu intencionalmente, aí não entra a emoção, é a razão, eu intencionalmente vou começar a ter um comportamento diferente, porque eu não quero ser essa Raquel irada, eu não quero ser essa Raquel. Gente, Deus diz o quê? Crescei na graça e no conhecimento. Eu era cheia da graça, orava, consagrava, jejuava, orava, consagrava, jejuava. Mas o conhecimento eu não tinha, que aquilo que estava me acontecendo não era simplesmente um caso qualquer, eram raízes que tinha lá, estava enraizado. Isso, gente, era o que eu lembrava que tinha me acontecido. E coisas que eu não lembrava. Porque você sabe que uma criança, ela vai guardando tudo dentro dela. Se essa criança foi espancada com palavras, abusada com palavras, com rejeição, foi abandonada, ela vai pegando tudo para ela como se fosse uma esponja. Nós mulheres na nossa infância. Porém, tem coisas que você vai lembrar e tem coisas que vai ficar no seu subconsciente. Mesmo essas coisas que ficam no seu subconsciente, você vai se comportar, vai ter comportamentos que é por conta dessas coisas que ainda está no seu subconsciente. Mas quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber que esse seu comportamento não diz mais, não está de acordo mais com a mulher que você tem se esforçado para ser, você começa a crescer no conhecimento e a se posicionar de forma intencional para que isso venha mudar na sua vida. Aí tem a ver com conhecimento. A própria Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, o perdão não é só um ato de sentimento. Eu vou perdoar porque eu estou sentindo de perdoar. Não, eu vou perdoar porque racionalmente eu sei que isso vai fazer mal para mim se eu ficar guardando esse não perdão. Eu vou sofrer, eu vou adoecer, vai apodrecer os meus ossos. E não vai ser bom para mim. Então, conscientemente, intelectualmente, com a minha razão, eu sei que, não pela minha emoção, mas eu sei que eu devo perdoar. Então, eu vou me esforçar. Aí é nesse esforço para liberar o perdão que vem a dor. Aí você também precisa estar decidida a passar por essa dor. Porque se não tiver decidida a suportar essa dor, quanto tempo dói, Raquel? Aí eu não posso dizer. Você precisa estar disposta, porque ser forjada, gente, dói, mas é libertador. É libertador se transformar em outra mulher. É libertador se transformar em uma mulher curada para curar outras. Uma mulher que aonde ela passa, ela exala a essência de Cristo sobre a vida dela. Isso não significa que você é um robô, que você não tem sentimentos. Não! Isso significa que você já passou pela forja, você já passou por aquela dor e aquilo não te fere mais tanto quanto antes. Você decidiu passar por aquela pressão, por aquela quentura, por aquele fogo intenso. Você suportou, agora você está livre disso.
Aquilo não te vence mais. Aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Jesus nos ensinou a perdoar, não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, mostrando que o perdão deve ser contínuo. Quantas vezes? 70 vezes 7 para a mesma pessoa e por dia. 70 vezes 7 para a mesma pessoa, porque eu preciso olhar para o ofensor e não para a ofensa. Não para a ofensa, para o ofensor. Lembre-se, quem é ferido, fere. Se aquela pessoa te feriu, ela precisa mais de ajuda do que você dela. Ela precisa mais de você do que você dela. E se está ferindo no seu coração ainda, é porque ainda tem uma raizinha aí nessa área que você foi ferida. Jesus nos ensinou a perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes 7. Mostrando que o perdão deve ser contínuo e sem limites. Quando escolhemos perdoar, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também nos libertamos de um fardo emocional e espiritual. Gente, é verdadeiramente um fardo. Verdadeiramente um fardo. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas doentes emocionalmente, porque não liberam perdão. Porque não têm o conhecimento que não é sobre o outro, o perdão é sobre você. E se aquela pessoa te feriu, lembra das 10 mulheres que eu falei? São 10. São 10 histórias diferentes. São 10 casos diferentes, são 10 tipos de abandono, são 10 tipos de abusos diferentes. Imagina só essa pessoa aí, pega essa pessoa aí que te feriu, pega essa pessoa, para de olhar para o que ela te fez e começa a olhar para ela. Você sabe da história dessa pessoa? Você sabe o que essa pessoa passou? Você sabe as raízes de amargura que tem dentro da alma dessa pessoa para que ela chegasse a esse ponto de falar ou se comportar dessa forma com você? Amada, libera o perdão. Libera o perdão. Se Deus te falar para você ir lá e abraçar, abraça. Se Deus te falar para você orar, ore. Raquel, eu não consigo ir lá ainda. Libere as suas orações. Comece a orar e falar. Pronuncie o nome da pessoa e comece a falar. Fulano de tal, eu te perdoo, eu te perdoo. E peça a Deus em oração. Senhor, me ajude a perdoar. Porque a Bíblia também nos ensina isso. Aquele que não consegue, peça ao Senhor, que o Senhor ajuda. Quando nós falamos em crescimento espiritual, maturidade, não é só simplesmente para eu me inchar e dizer que eu tenho conhecimento. Não é simplesmente só para eu passar pela forja e ser transformada. Por que o Senhor quer nos transformar? Porque o Senhor quer nos fazer gerar frutos. E para que eu gere fruto, para que vocês gerem fruto, é necessário o quê? É necessário o quê? Sermos limpas, sermos purificadas no fogo de Cristo. Aí, gente, eu ainda vou mais além, mais profundo. Isso mexe em todas as áreas da nossa vida. Na área saúde física, saúde emocional, saúde mental, negócios, família. Todas as áreas estão envolvidas nisso. Todas as áreas da sua vida. É como se você colocasse um cadeado, uma trava em todas as áreas da sua vida e você ficasse ali presa. Uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que ouve a voz de Cristo, ela não fica presa no não perdão. Ainda que doa, ela vai lá e pede perdão, libera o perdão. Independente da tua posição social, física, independente da tua posição, vá lá e libere o perdão, porque é sobre você. É maravilhoso quando isso é feito de coração. Maravilhoso. Quando escolhemos perdoar, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também nos libertamos de um fardo emocional e espiritual que nos impede de experimentar a plenitude de Deus, a completude de Deus,
A abundância de Deus para as nossas vidas. Quando você libera o perdão, quando você está disposta a passar por essa forja, essa dor que é liberar o perdão para o ofensor, para o seu ofensor, você experimenta a plenitude, a completude, a abundância de Deus para a sua vida. Será que isso que você não está passando, um perdão que você precisa liberar e Deus ainda quer que você passe por essa forja, porque você já passou, Raquel, já faz tempo que eu estou nessa forja, eu já liberei o perdão e não saio dela. Ainda não. Talvez você possa até ter liberado o perdão, mas ainda não foi transformada da forma que Deus quer que você fique. Não foi moldada ainda. O fogo não foi suficiente para te moldar da forma que você quer. E eu falo isso com todo amor e carinho. Por quê? Porque eu sei que dói. Porque eu já passei por isso. Eu entendo, eu sei que dói, eu já passei por isso. Mas se tá doendo, deixa. Deixa que vai valer a pena. O perdão não é uma opção para o cristão, mas uma necessidade para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Quer crescer espiritualmente? Você deseja crescer espiritualmente? Pratique liberar o perdão intencionalmente. Não é sentimento, é racional. Hoje reflita sobre as áreas em sua vida onde o perdão é necessário. Pode ser em relação a alguém que te magoou, ou talvez você precise se arrepender-se mesmo pelas falhas passadas. Entregue essas situações a Deus e permita que Ele te guie no processo de perdão, trazendo restauração e paz ao seu coração. Já estamos caminhando para o final aqui. Escolha liberar o perdão. Não deixe que a mágoa do passado o prenda, mas permita que o perdão abra as portas para uma nova fase de crescimento espiritual e paz interior. Aí tem a oração específica aqui que ele nos ensina a fazer todos os dias. Nós fazemos uma oração específica aqui no final desse devocional. Senhor, ajuda-me a perdoar como tu me perdoaste. Olha só, ajuda-me a perdoar como tu me perdoaste. Se o Senhor nos perdoou, imagina aí quantos pecados você já cometeu, quantos erros, quantas falhas. Se o Senhor te perdoou, quem somos nós para não liberar o perdão? Tira de mim toda a mágoa e rancor e dai-me um coração disposto a amar e a libertar os que me ferem. Que o perdão seja a chave para a minha liberdade em ti. Amém. Então, a reflexão de hoje é: a sua vida não tá como você queria que tivesse? Não tá andando as coisas, o barco não tá indo para frente? Reflita aí. Nós vimos por aqui para experimentar a liberdade, a abundância de Deus, é necessário liberar o perdão. Sem liberar o perdão, não tem como acessar a plenitude do que Deus já preparou para as nossas vidas. Leitura do dia. Mateus 18, 21, 22. Palavra-chave, perdão. Vamos ler e orar para nós finalizarmos? Se você não segue lá no canal do Instagram, raquelholanda.empreenda. Todos os dias eu estou deixando lá um pedacinho do nosso devocional. E quem quiser ver o devocional completo, corre aqui para o YouTube. Curta, comente, compartilhe. Comente. Hoje nós estamos no 4º dia, até hoje. Hoje, só nesse devocional. Se você chegou até aqui nesse devocional, qual tem sido o teu aprendizado? Qual tem sido a tua decisão? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 70. Jesus lhe disse: Não te digo que até 70, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, até que na vida dessa pessoa, desse ofensor, haja cura. Haja cura. Olha só,
O que essa pessoa passou na vida tá aqui, ó, como se fosse raízes. Se eu virar esse pote, não vai cair, gente. Não vai cair. Eu preciso de um esforço maior para poder essas raízes aqui, ó, saírem daqui de dentro. Talvez se eu pegar uma agulha muito fininha, enfiar aqui dentro desse pote e puxando cada um desses papelzinhos daqui de dentro, isso vai sair daqui, mas é necessário um esforço da minha parte querer limpar esse pote. É necessário um esforço da minha e da tua parte querer liberar o perdão. É necessário. E aí? Agora a decisão está nas suas mãos. Quer viver a completude, a abundância dos planos de Deus para a sua vida? Decida passar pela forja. Decida suportar o fogo aquecido nessa área e liberar o perdão. Somente assim para provar a plenitude dos propósitos de Deus para a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, a importância do perdão. E amanhã nós entraremos no valor da confiança. Cada vez mais vamos aprofundando ainda nesse processo da forja. E ao final dele, crendo com certeza, acreditando que sairemos mulheres melhores, sairemos mulheres sábias, sairemos mulheres fortes, sairemos mulheres dotadas de sabedoria, dotadas de experiência para contar para outras e dar frutos. Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esta manhã maravilhosa, Senhor. Agradeço por cada uma das tuas servas que participaram desse devocional. Senhor, eu não conheço o coração das tuas servas. Eu não sei em que área, não sei qual é o grau do nível do perdão que as tuas servas precisam liberar. Eu não sei, Senhor Jesus Cristo, se é difícil, se é fácil, se é muito difícil ou talvez seja muito fácil. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor conhece as feridas que tem na alma de cada uma. Ajude as tuas servas a perdoar. Me ajude a perdoar, Senhor Jesus. Que no nosso coração não venha ter espaço para o rancor, para o ódio, para a mágoa. Pai, a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, que não seja a nossa causa, que não seja a nossa causa, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos melhor te servir. Forja, estamos dispostas a passar pela forja do Senhor, sermos forjadas, mesmo sabendo que vai doer, Senhor. Nos ajuda nesse processo de dor. Nos ajuda nesse processo de dor, Senhor. Nos ajuda a ultrapassar cantando o hino da vitória. É isso que eu te peço, porque o Senhor nos fez uma promessa, que assim como o Senhor venceu, nós também venceríamos. E eu tomo posse da vitória. Eu sou mais do que vencedoras. Cada uma das tuas servas que estão aqui são mais do que vencedoras em nome de Jesus. E tomamos posse da nossa vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe. Deus abençoe a sua vida.